A Moalani é uma personagem altamente hypada, principalmente pelo seu dano nuke, mas a realidade é que ela é ou não é mais forte que o Neuvillette. Meu nome é Jota e sejam bem-vindos ao meu guia da Moalani. A Moalani é uma personagem do elemento Hydro, usa catalisador e acende com taxa crítica. Ela é um personagem ótimo se você quer um DPS forte. Bom, essa aqui não é a minha Moalani, ela é a Moalani da Duda, que me emprestou a conta pra poder gravar o guia dela. Ela tem 30 mil pontos de vida, 65 de proficiência, 28 de taxa, 200 de dano crítico e 130 de recarga. Pelo que ela me falou, ela disse que ainda tá buildando, então eu não vou julgar muito. Falando sobre o kit da Moalani, primeiramente vamos deixar claro uma coisa que muita gente tá ficando confusa. Não, ela não escala com ataque normal. O que os ataques normais fazem é só causar um dano hydro que nem sequer escala com vida. Eles escalam com ataque, e você não precisa upar o talento dele, porque provavelmente você não vai usar na rotação. Agora a habilidade elemental é a parte mais importante do kit, mas antes de falar dela, vamos falar sobre essa barrinha em cima da vida dela, a Bênção do Espírito da Noite. Ela é uma mecânica nova de Natlan que buffa diretamente o kit dos personagens. Basicamente, quando o personagem de Natlan usa uma habilidade elemental, eles entram no estado Bênção do Espírito da Noite, consumindo essa barrinha. E o que ela faz é interagir com armas e artefatos de Natlan. Além disso, elas ajudam na mobilidade dos personagens, tanto a Moalani quanto a Katina têm uma habilidade de mobilidade, que ajuda na exploração de Natlan. Mas enfim, quando a Moalani ativa sua habilidade elemental, ela invoca seu tubarão e sai surfando por aí. Essa barrinha azul do lado dela é basicamente a extensão do Espírito da Noite. Quando ela acabar, sua barrinha do Espírito da Noite vai começar a descer. E quando a barrinha acabar, ela para de surfar. Na exploração de Natlan, tem sim como você fazer a Moalani surfar infinitamente, seja interagindo com totens, pegando orbes de fogo, ou até mesmo coletando especiarias de mundo, fazendo a barrinha dela aumentar. Mas falando agora da parte de dano dessa habilidade, quando ela estiver surfando e o tubarão acertar um inimigo, a Moalani não vai causar dano hydro e nem aplicar hydro nele. O que ela vai fazer vai ser marcar o inimigo e dar um acúmulo pra ela até no máximo de 3 acúmulos. Você pode marcar sim vários inimigos de uma vez, ou então marcar um inimigo 3 vezes. Só que tem um intervalo de 0.7 segundos pra isso. Depois que você conseguir os 3 acúmulos e usar um ataque normal, o tubarão vai dar uma super mordida e vai zerar os acúmulos. E é aqui que muita gente se confunde, mas pra vocês entenderem de maneira mais simples, ela funciona que nem a Cloringe. O dano da super mordida dela é um dano de ataque normal, porém os multiplicadores desse dano está na habilidade elemental, ou seja, ela consegue usar sets como Profundeza do Coração, que buffa dano de ataque normal, mas os multiplicadores desse dano vai estar na habilidade elemental, então não upem o ataque normal dela. Outra coisa é que até 5 inimigos podem levar dano da super mordida, já que ela invoca alguns mísseis hydros que vão cair nos outros que estiverem marcados. Mas um detalhe é que esse dano fica cada vez mais baixo quanto mais inimigos estiverem marcados. Por exemplo, se você marcou 2 inimigos e usou super mordida, você vai causar um dano maior, e quanto mais inimigos forem marcados, o dano em todos vai ser menor. Outra coisa também é que não vale a pena atacar sem os 3 acúmulos, já que a diferença de dano é de quase 65%. A Moalani não é uma personagem que tem um dano e nem aplicação hydro constante, que nem o Neuvillette, por exemplo. Ela requer uma preparação e leva um tempinho pra ela causar um único dano. E essa falta de aplicação hydro é ótima porque ela consegue se aproveitar das reações de vaporização direta, que dobra o dano. Diferente de uma Rutal ou Arlequino, que aplica Pyro no hydro. Ela é a primeira personagem hydro realmente focada nessa reação, já que realmente precisa de pouquíssima aplicação hydro pra conseguir uma vaporização direta. Na rotação, basicamente você acerta o inimigo 3 vezes e vai fazendo até o seu espírito de dano de acabar, ou seus buffs acabarem. Falando sobre o Supremo da Moalani, ele é bem mais simples, ele invoca o tubarão que segue o inimigo e causa um enorme dano hydro. A primeira passiva da Moalani é ao ativar a habilidade elemental e dar uma super mordida, a Moalani vai invocar um Baiacu que vai seguir ela. E ao alcançar, ela recupera 20 pontos de bênção do Espírito da Noite. Apenas 2 Baiacus podem ser invocados, ou seja, você só consegue invocar 2 Baiacus dando 2 super mordidas, e a partir da terceira ela não vai invocar mais. A segunda passiva, em uma linguagem Razor, basicamente aumenta o dano do Supremo da Moalani em até 45%, dependendo da quantidade de personagens de Natlan no seu time. O que pelo menos por enquanto não é muito viável, já que atualmente só temos 2, e de qualquer forma a gente não usa o Supremo dela em toda a rotação. E a sua terceira passiva, porque pra quem não sabe, os personagens de Natlan têm uma terceira passiva, e essas passivas são normalmente de exploração. Ela faz com que a Moalani surfe por mais tempo na região de Natlan, e além disso faz com que você consiga trocar de personagem mesmo se você estiver nadando. A passiva de utilidade dela marca no mapa especiarias de mundos de Natlan, o que pode ser besteira, mas que é importante porque quando você pega uma dessas especiarias, a Moalani recupera pontos de bênção do Espírito da Noite, ajudando ela a surfar por mais tempo na exploração. Você vai focar em upar a habilidade elemental primeiro e depois o Supremo, e o ataque normal você pode ignorar. Sobre as constelações da Moalani, a C1 aumenta o dano da primeira mordida em 66% da vida máxima, e além disso, quando ela estiver fora de combate, ela consegue surfar por mais tempo. A C2 faz com que quando a Moalani ative a habilidade elemental, ela já fique com 2 acúmulos do tubarão. Além disso, ao coletar os Baiacus da sua primeira passiva, além de aumentar 20 pontos de bênção do Espírito da Noite, ela também ganha um acúmulo para sua habilidade. A C4 faz com que quando a Moalani pegue o Baiacu da primeira
passiva, ela também regenera energia pro Supremo. E além disso, aumenta o dano do Supremo em 75%. Essa constelação, junto com a segunda passiva e os novos personagens de Natlan que estão pra chegar, faz com que seja interessante buildar ela com um pouco mais de recarga pra você ultar em toda a rotação. E a C6 simplesmente buffa a primeira constelação. Ao invés de ela dar apenas uma mordida com o buff da primeira constelação, todas as mordidas do tubarão vão ser buffadas com aumento de dano da C1. Bom, que ela é focada em vaporizar, a gente já sabe, agora vamos pensar nos times pra ela. Ela é uma DPS Hydro de vaporizar, e pra vaporizar existem vários tipos de time. O ideal é usar um time de queimadura, porque ele vai reduzir um pouco mais os critérios de aplicador pyro fora de campo, já que o problema é que a gente não tem boas opções sobrando. Acredito que a Xiangling é a primeira que veio na mente da maioria, já que ela é a melhor aplicador pyro do jogo desde a 1.0. O problema é que sem o Bennett ela fica totalmente desigual. Além de perder dano pessoal, ela vai precisar de uma recarga de energia gigantesca para conseguir ultar toda a rotação, o que vai acabar fazendo com que ela perca alguns atributos ofensivos como proficiência, ataque e crítico. A DR é uma opção muito boa, só que sem a C2 a duração da habilidade que aplica Pyro é meio curta. Basicamente o papel dela é aplicar Pyro com a habilidade elemental, enquanto ela dá uma leve resistência à interrupção para Moalani. O que parece bom, só que a duração da habilidade elemental da DR é bem baixa, e até mesmo a sua resistência à interrupção dela tem um certo limite. A Xinyan tá sendo muito falada pela sinergia com a Moalani, já que com a C2, ao usar o Supremo, ela invoca um escudo que aplica Pyro. O problema é que sem o escudo, a aplicação Pyro some. Mas tirando isso, dá pra usar. Falando sobre o Toma, ele não é bom como o Alani, já que ele só aplica depois de um ataque normal. Nesse caso, acaba que é ele que vai vaporizar e não a Moalani. Sobre os aplicadores Dendro, claro que a Nahida é a melhor opção, já que ela tem uma aplicação Dendro absurda, além de buffar a proficiência da Moalani. O único problema é que a aplicação dela só é melhor em chefes, já que você vai ter que voltar pra Nahida caso você esteja lutando contra vários inimigos, e reaplicar Dendro quando os inimigos forem derrotados. Nesse caso, a Emily é uma opção ótima, e o dano dela compensa a Nahida não estar no time. Falando nisso, você também pode usar a Nahida e a Emily juntas se você quiser. O dano e o buff das duas escalam muito bem juntos. O único problema é que é um time perigoso, e se você tiver de DR ou até mesmo de Xinyan, não te garante que os personagens não vão morrer. Por isso dá pra usar o Baizu no lugar também. O Viajante Dendro dá pro gasto se você não tiver nenhum outro aplicador Dendro. O problema é que você vai ter que tomar cuidado pra não acabar explodindo a ultimate dele. O último slot você pode usar uma Nemo como Kazuha pra buffar a Moalani. O único problema é que a duração do Sombra Verde e dos buffs é um pouco curta pra rotação longa dela. Então, dependendo da ocasião, ele só vai conseguir buffar uma mordida dela. O Zong ele é perfeito pelo escudo e pela diminuição de resistência. A Furina é algo complicado, por mais que ela tenha uma aplicação hydro lenta que não te garante que a Aura Pyro vai sumir, ela ainda vai roubar vaporizações da Moalani. Então se você for usar com ela, você vai ter que usar um Baizu pra ele conseguir comer a Aura Hydro da Furina, ou então usar uma Jin. E no caso, se você for usar uma Jin, a ideia é usar a Xiangling pra ela conseguir aplicar Pyro o suficiente pra comer o Hydro da Furina. E mesmo assim, ela ainda pode roubar vaporizações, mas o buff dela acaba compensando isso. A Katina é bem interessante, principalmente por ela poder usar o set de Natlan e não precisar de praticamente nenhum investimento pra funcionar. E além disso, como ela é um personagem de Natlan, ela consegue usar a mecânica que vai buffar o Supremo dela. Só que é só isso, que eu acho sinceramente não muito interessante, já que a Katina vai ser facilmente substituída quando chegar um personagem que consiga usar o set e faça algo que ela não consegue fazer. E é basicamente isso em relação aos times. Sobre as armas da Moalani, qualquer arma 5 estrelas de dano crítico ou taxa crítica, dependendo se você tá usando o códice de obsidiana ou não, vai ser interessante nela. Mas eu vou listar alguns que eu acho melhores. A arma dela é a melhor opção pra ela, a arma do Devilate vai funcionar pela vida e pelo dano crítico, a arma assinatura da Kokomi, por incrível que pareça, é ótima nela, buffando o ataque normal em 1% da vida da Moalani, e esse buff não tem limite. A arma da Nahida é interessante, mas se você tiver ela, é melhor você pôr essa arma nela e pôr ela no time. A assinatura do Scar é boa por causa do buff de ataque normal, o problema é que a Moalani não vai conseguir acumular o máximo. Agora sobre as armas 4 estrelas, o catalisador do ferreiro de Natlan é perfeita nela, principalmente porque a gente ganhou um de graça. No Refino 5, ela buffa o dano do ataque normal em 1% a cada 1000 pontos de vida, sendo o máximo 32%, ou seja, 32k de vida. Já a de do passe é boa, principalmente como refino, só que se você estiver usando ela, é melhor não usar o set de códice de obsidiana, já que a taxa dele vai acabar ultrapassando 100%. E o Sinfonia dos Indolentes é bom, é só dar sorte de não acabar pegando bônus de ataque. Sobre os artefatos, a melhor opção é usar o códice de obsidiana, já que ele aumenta o dano geral em 15% e a taxa crítica em 40%. Juntando esse set com os 29% base da Moalani, ela praticamente não precisa de taxa crítica, facilitando bastante a build. Você também pode usar Profundezas do Coração, dando 15% de dano hydro e 30% de dano de ataque normal,
que aumenta o dano da mordida dela. Caçador das Sombras é bom se você estiver usando com a Furina, mas comparado ao Códice de Obsidiana, ele acaba sendo pior. E em times de queimadura da Emily, o conjunto de reminiscência completa funciona bem. Você também pode misturar artefatos, podendo usar 2 de dano Hydro e 2 de vida, 2 de dano Hydro e 2 de prof, 2 de prof e 2 de vida e por aí vai. Caso você seja iniciante, você também pode usar o conjunto de artista marcial ou berserker, ou até mesmo juntar os dois. Sobre os atributos, na tiara você vai querer dano crítico, taxa crítica só é válido caso você não esteja usando o Códice de Obsidiana, porque senão ele vai acabar ultrapassando 100% de taxa crítica e desperdiçando. No cálice você vai querer bônus de dano Hydro, mas você também pode usar vida se você achar melhor. E na areia você vai querer postagem de vida, mas proficiência elemental também funciona. O ideal é que caso você esteja usando um cálice de dano Hydro, você use uma areia de vida, e caso esteja usando um cálice de vida, uma areia de prof fica melhor. Já de subatributos, você vai focar em dano crítico e taxa crítica, porcentagem de vida, proficiência elemental e vida flat. Não vale a pena buildá-la com recarga para ultar sempre, mas se vier também é bom. Ok, dito tudo isso, agora vamos para os fatos. Ela é uma personagem boa, ela é melhor que o Neuvillette? Sim, ela é uma personagem boa, mas definitivamente não é melhor que o Neuvillette. A Mualani tem sim um dano nuke absurdo, mas esse dano grande demora para acontecer. Já o Neuvillette tem um dano constante, além de ser autossustentável. Então não, ela não vai tirar o posto do Neuvillette, mas mesmo assim não vai ficar longe do meta. Ela é fortíssima, fácil de buildar e divertida de explorar e jogar. Então vale sim sua atenção. E isso foi tudo, esse foi meu primeiro vídeo aqui, então eu espero que eu tenha conseguido explicar de maneira fácil como a Mualani funciona. E caso eu tenha falado algo de errado ou você ainda esteja em dúvida, pode colocar nos comentários. E a gente se vê por aí.